esqueci a faca. Ah, vai sem faca mesmo. Ai, ai. Olá, pessoal. Vamos falar hoje de conteúdos que podem ser conteúdos psicológicos, vamos dizer assim. Porque eu tava pensando esses dias sobre a questão de escolhas. Você já parou naquele velho dilema aonde você fica na dúvida das suas ações? Tipo, fulano ficou chateado comigo porque eu fiz isso. Fulano ficou chateado comigo porque eu fiz aquilo. Mas se a gente parar pra pensar, a gente não tem controle do que vai deixar fulano chateado ou não. Ou muito menos a gente sabe se a pessoa ela realmente ficou chateada ou não. Às vezes ela tá somente ocupada, seguindo a vida dela e é isso aí. E você fica criando ali conceitos na sua cabeça e teorias que fazem você ficar ansioso, faz você se sentir mal, faz você se sentir uma pessoa horrível e na verdade isso nunca existiu. Exemplo disso. Eu estava pensando esses dias, eu saí com uma amiga minha e na hora de voltar para casa ela estava tentando pedir Uber e ela não estava conseguindo. Aí eu falei, eu posso tentar pedir aqui. E aí eu pedi, consegui o Uber para ela. Aí ela falou para mim, se você conseguir aí, você me fala e a gente divide o valor. A gente divide o valor não, e aí eu te pago. Eu falo, tá bom? Tipo, foi um acordo que ela fez comigo. E aí, beleza, né? Passou, ela chegou na casa dela, aí ela falou, me passa aí a chave Pix e tal. Aí eu peguei e passei. Aí depois eu fiquei pensando e murmurando comigo mesmo. Falei, caramba, será que eu devia ter cobrado? Será que eu devia ter passado pra ela mesmo, de fato, o negócio? Eu acho que ela ficou chateada comigo que eu passei. E tipo, foi um acordo que eu fiz com ela. Não teria por que ela ficar chateada comigo. E muito menos eu ficar pensando nisso, porque foi algo acordado pelas duas partes e é isso aí, é a vida que segue. E isso cai no dilema do quê, né? Que se eu não passo, a pessoa pode ficar chateada comigo porque eu não passei. Hipoteticamente, né? Vamos dizer assim. A pessoa pode ficar chateada comigo porque eu não passei, porque, sei lá, ela não se sente bem porque outras pessoas paguem as coisas pra ela. E é isso. E ela quer fazer as coisas dela do jeito dela e ela vai ficar chateada. E em contrapartida, se eu passo e a pessoa ficar chateada, ela vai ficar chateada porque eu passei. Mas, se a gente for parar pra pensar, não tem um porquê a gente ficar pensando nisso. Porque qualquer uma das duas opções, você não tem controle delas. Basicamente isso. Então, o papo que eu queria trazer era justamente sobre isso, né? Porque às vezes a gente está pensando coisas que não estão no nosso controle e a gente fica teorizando muitas coisas, fica trazendo à tona várias coisas que não existem, porque a nossa cabeça ela cria cenários e a gente cria cenários, normalmente cenários negativos. E isso faz um mal danado para a nossa vida, para a nossa saúde, principalmente saúde mental, porque a gente fica ali questionando a existência, questionando tudo, sendo que aquilo e tudo não existe. E tem conceitos psicológicos que falam sobre isso, eu não vou lembrar o nome deles, mas que não é minha área, psicologia, mas fala justamente sobre isso, né? Que a pessoa ela fica sofrendo por antecedência por coisas que não aconteceram e criando teorias, né? Tem um que, se eu não me engano, se chama Locus. Se chama Locus, que é justamente esse essa aplicação, né? Que é você querer controlar a situação que outra pessoa ela vai estar sentindo, sendo que você não tem absolutamente controle nenhum sobre isso e nunca vai ter, porque basicamente é isso a vida, né? Você vai tomar decisões e essas decisões ou elas vão agradar uma pessoa ou não vão agradar a outra pessoa, porque você não consegue agradar todas as pessoas, basicamente isso. Então, com ressalvas a coisas que você sabe que diretamente aquilo vai fazer mal para outra pessoa, aí são outros 500, é outro contexto, é outra forma de lidar, é outra forma de pensar, tá? Eu digo isso sobre questões sociais onde não existe o pelo em ovo e você bota o pelo em ovo, vamos dizer assim, né? Para ser mais claro, né? Que é igual esse exemplo que eu trouxe, né? Um exemplo que, sei lá, são duas escolhas, né? E são duas escolhas que elas podem chatear uma pessoa, mas se vocês já fizeram um acordo, vocês já previamente já combinaram uma coisa, não tem por que a pessoa ficar chateada e você não tem que sofrer por conta disso, né? Porque não existe sofrimento
maior do que você ficar ali questionando algo que já aconteceu e murmurando aquilo que já aconteceu, né? Porque o sofrimento não é necessariamente, sei lá, um machucado, uma ferida aberta. É você ficar ali remoendo aquilo que já existiu, aquilo que já aconteceu e sofrendo por aquilo. Basicamente isso é o sofrimento, tá? O que eu quero trazer com isso para vocês? Tenta abstrair o máximo possível coisas que não estão no seu controle. Coisas que não estão no seu controle, não adianta você ficar sofrendo, não adianta você ficar questionando, não adianta você ficar criando cenários, teorizando coisas, porque aquilo não está no seu controle. Então, antes de acontecer algo desse tipo, o que eu faço? Eu começo a perguntar por que eu estou me sentindo assim. E com essa primeira pergunta, eu tenho a resposta para ir para a próxima pergunta. Eu deveria estar assim? Tendo essa segunda resposta, eu vou para a terceira pergunta. O que eu posso fazer para não ficar desta forma? Tá? Isso é autoconhecimento, isso é você conversar com você mesmo para tentar entender o que está acontecendo. Lembrando que isso é algo que funciona comigo, pode não funcionar necessariamente com você, mas coloque em prática, vê se isso cabe para você, vê se isso funciona com você. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, vê outras perguntas que você pode fazer, né? Então, isso entra no conceito de meditação, que a gente pode falar num outro vídeo sobre meditação. Isso entra no conceito de meditação, que é você entender o que está acontecendo ali naquele momento, né? Você conversar com você mesmo. Porque meditação não é somente isso, né? Meditação é basicamente muitas coisas, tá? Mas falando bem a grosso modo e bem de forma resumida, tenta fazer isso. Fecha os olhos ali durante um tempinho. Você não vai levar 5 minutos para fazer essas perguntas para você mesmo e ter essas respostas, tá? E tendo essas respostas, você já consegue ter um rumo do que você vai fazer da sua vida. Se você vai saber que não tem que se preocupar com aquilo. Outra coisa que você pode fazer é perguntar para a pessoa se ela ficou chateada. Só que isso também não vai resolver muita coisa, né? Porque a pessoa normalmente, ela vai chegar e vai falar para você, não fiquei. E aí você, na sua cabeça, vai falar, caramba, ela ficou sim. Ela ficou chateada, ela não quer falar comigo. Só que aí você está criando outro cenário, alegando algo que a pessoa ela tá mentindo para você. Simplesmente para alimentar aquilo que tem dentro de você, que é uma verdade, sendo que aquilo não é verdade de fato. Então, são muitos cenários, são muitas coisas, e o melhor de tudo é você conversar com você mesmo. Você conversar com você mesmo, ver se é aquela situação que você se envolveu, se ela poderia ter outro cenário, se ela tivesse outro cenário, o que poderia acontecer? E aí você vai ver que literalmente são coisas que é da sua cabeça, porque todos os cenários que vão existir são tudo que poderia acontecer com a outra pessoa e não com você. Você fez o melhor que você pôde naquele momento, naquela situação. E isso já basta. É basicamente isso. Tá? Eu escrevi um artigo sobre isso, não um artigo, não é um texto, né? Um artigo fica algo muito científico, algo muito rebuscado, muito robusto. Não, foi um texto no Substack, que é uma ferramenta que eu estou usando bastante para escrever coisas que eu estou pensando no dia a dia, tá? E eu vou deixar o link dele aqui nos comentários, se você quiser ler, eu tenho outros textos referentes a outras coisas, falando um pouco sobre yoga, falando sobre uma carta de tarô ali específica, tem coisas voltadas para muitas coisas. Coisas que eu estou no dia a dia ali sem fazer nada, aí eu estou pensando e eu vou externalizar em algum lugar, aí eu escrevo um texto, eu gravo um vídeo aqui para você que está ouvindo. Me conta aqui uma situação, antes da gente ir embora, vamos dizer assim, conta aqui uma situação onde você ficou com essas teorias. Não precisa dizer quem é a pessoa, só conta algo do tipo, que igual que aconteceu comigo. Era uma escolha onde eu poderia simplesmente falar, toma aí uma chave Pix ou não toma a chave Pix. Mas isso aí gera duas situações, né? Uma de desconforto para a pessoa, que a pessoa ela quer ter a sua autonomia para poder pagar as suas coisas, fazer as suas coisas, e a outra de desconforto aonde você cobrou a pessoa e a pessoa ela não queria ser cobrada porque ela esperou que você fizesse aquilo de bom grado para ela, tá? Então, são duas coisas que você não tem absoluto controle algum, mas se foi combinado antes, o famoso combinado não sai caro, né? É isso. Um beijo para vocês e até a próxima. Se a gente não se falar até o ano novo, que literalmente é quarta ou quinta que vem, um feliz 2026, uma ótima virada de ano para você. E é isso. Um beijo. Tchauzinho.